Fala galera do terceiro ano, aqui é o professor Vanks, junto com você mais uma vez, para resolvermos exercícios da sua frente 4, módulo 1 de Química, mais especificamente na página número 92. Nós já tivemos essa aula, falávamos sobre as inspeções, citávamos para você as soluções, os colóides, as suspensões, e hoje iremos efetuar a resolução dos exercícios. Por gentileza, localize sua apostila na página número 92. Lá no primeiro exercício, o autor traz para nós a seguinte condição. Alguns compostos, quando solubilizados em água, geram uma solução aquosa que conduz corrente elétrica. Aí ele nos dá aqui 6 substâncias. Vamos aqui na primeira. A primeira, sulfato de sódio. Isso aqui é um sal. Amigos, sal na presença da água sofre dissociação iônica. Conduz corrente? Sim. Aqui é o gás oxigênio. Gás oxigênio, na presença da água, vai se tornar um condutor de corrente elétrica? Não. Aqui nós temos C12H22O11, isso aqui é sacarose. Sacarose é uma estrutura molecular, ela não é uma estrutura iônica. Vai conduzir corrente? Não. No item 4 é o nitrato de potássio, mais uma vez diante de um sal. Sofre dissociação iônica? Sofre. Vai ter a presença de elétrons livres, quando colocado na água, vai conduzir corrente? Sim. No item 5 nós temos o CH3COOH, isso aqui nada mais é do que o ácido acético. Os ácidos, amigos, sofrem ionização. Essa ionização permite condução de corrente? Sem dúvida. Na presença da água, o ácido vai conduzir corrente. E, por fim, o item 6, o sal mais conhecido da gente, o cloreto de sódio, mais uma vez eu estou diante de um sal, condução de corrente através da dissociação iônica. Eu estarei aqui diante de quais estruturas condutoras de corrente elétrica ou de eletricidade? 1, 4, 5 e 6. Por gentileza, marque a letra B. Questão de número 2, ele traz o hidróxido de alumínio, falando sobre os nossos problemas de acidez estomacal. Quando nós temos produção em excesso de ácido clorídrico, que é o principal componente do suco gástrico, nós baixamos muito o nosso pH. E aí nós temos condições de estar aptos a desenvolver uma gastrite, uma úlcera, etc. E aí o que é que você faz? Para você combater um ácido, você utiliza uma base. Hidróxido de alumínio é uma base, tá? O AlOH3, aqui a gente não tem nem começou ainda a fazer o texto, mas eu vou citar para você. O AlOH3, se é uma base, vai combater o ácido clorídrico, porque existe uma reação na química chamada reação de neutralização, galera. Neutralização, a gente coloca o ácido com a base. Quando eu coloco o ácido com base, eu vou gerar sal mais água, então eu vou minimizar os efeitos do baixo pH, né? Da hiperacidez gástrica. Vamos para o texto? Vamos lá. O hidróxido de alumínio é utilizado como medicamento para hiperacidez gástrica, gastrites e úlceras gastroduodenais. Portanto, age como antiácido reagindo com ácido clorídrico, acabei de falar para você, principal componente do suco gástrico. Pode ser encontrado comercialmente na forma de suspensão. Opa! Informação relevante no nosso exercício. E sua posologia é para adultos uma colher de sobremesa após as refeições. Na aula passada, eu comentei para vocês que as suspensões tinham características de estruturas heterogêneas de mais de uma fase. Então, o que é que acontece? Isso aqui é uma suspensão oral. Quando você compra o hidróxido de alumínio, você vai visivelmente ter a condição de visualizar dispersa e dispersante. Você vai ver as fases distintas, né? Ou, se você não vê, saber que existem fases distintas em função da presença da estrutura do hidróxido de alumínio com o solvente que você está utilizando. Então, ele diz aqui, ó, questão de número 2. A bula do medicamento recomenda que se deve agitar o produto antes de consumi-lo. Opa! Acabei de falar isso para você, você vai entender rapidamente o que é que significa isso. Por que você vai agitar? É para você pegar o hidróxido de alumínio e deixar em condição de utilização junto com o solvente que ele se encontra. Então, vamos aqui, ó, letra A. Para evitar que ocorra evaporação do hidróxido de alumínio. Não, ninguém está preocupado com ele evaporar, não. Porque é uma suspensão oral na qual ocorre separação das fases de hidróxido de alumínio com solvente. Opa, exatamente isso. Olha que interessante, pessoal. Uma palavra resolve tudo. A palavra suspensão. Letra B, na questão número 2. Na questão número 3, ele nos dá 5 substâncias com temperatura de fusão, temperatura de ebulição, solubilidade, condução de corrente elétrica e pergunta qual substância, olha aqui, qual substância apresenta
Propriedade que caracterizam o cloreto de sódio. O que é o cloreto de sódio, amigos? É um sal. Sal na presença da água é condutor de corrente elétrica? É. Então vamos pensar. Você conhece ponto de fusão e ebulição do sal, cloreto de sódio? Não. Então isso aqui já está fora. Você não vai poder usar isso aqui. Não vai servir de nada. O sal, ele é solúvel em água? Sim. Então aqui, ó, vamos eliminar esse aqui, que está dizendo que é insolúvel. Eliminar esse que é insolúvel e esse aqui que é insolúvel. Sobrou o item 2 e o item 5. O 1 já foi embora, o 3 já foi embora, o 4 já foi embora. Aí o que é que sobrou para nós aqui? Ó? Em solução, ele conduz corrente elétrica e aqui o 5 não conduz corrente elétrica. O sal na presença da água é um bom condutor de corrente elétrica? Sim. Então, quem é que vai ter as características ou propriedades do cloreto de sódio? O item 2, a letra B de novo. Tudo bem? Vamos para a questão 4? A questão 4, ela traz a questão que fala de aspectos de biologia, muito interessante para a gente citar aqui. Quando colocados em água, os fosfolipídios tendem a formar lipossomos, estruturas formadas por uma bicamada lipídica, conforme mostrado na figura. A figura está aqui embaixo, tá, pessoal? Aqui a figura está aqui embaixo. Dá uma olhadinha para ela aqui. Quando rompida, essa estrutura tende a se reorganizar o novo lipossomo. Esse arranjo característico se deve ao fato de os fosfolipídios apresentarem que natureza? O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou separar aqui para vocês, para efeito de entendimento. Eu vou fazer um desenho aqui, representando aqui o grupo fosfato. E aqui eu vou mostrar os ácidos graxos, tá? O grupo fosfato, ele tem característica polar. Na estrutura polar. Eletronegatividades diferentes na estrutura de composição de sua molécula. Já os ácidos graxos são estruturas apolares. A gente aprende em matéria de solubilidade que a água é uma estrutura polar. Então, raciocínio. Existe uma regrinha que diz o seguinte, ó, eu vou anotar bem aqui para você não esquecer. Semelhante dissolve semelhante. A água se afiniza com quem, amigos? Com as estruturas polares ou apolares? A água se afiniza com estrutura polar. A água se afiniza com estrutura polar. Então, quem é que a água se afiniza aqui? Com o grupo fosfato. Quem se afiniza com a água, em qualquer que seja estrutura como essa, a gente vai chamar de parte hidrofílica. Parte hidrofílica. Porque ela é estrutura polar. A estrutura polar que não se afiniza com a água, eu vou chamar de hidrofóbica. Estrutura hidrofóbica. Anota aí para não esquecer, tá, Mariazinha? Então, quando eu tiver estruturas polares, existirá afinidade com a água. Quando eu estiver com estruturas apolares, não terá afinidade. Como essa estrutura aqui dos fosfolipídios, eu tenho uma parte polar, que é o grupo fosfato, e a parte apolar, que é a parte dos ácidos graxos, eu vou ter as duas coisas. Quando isso acontecer, eu vou dizer que essa estrutura é denominada de natureza anfifílica. 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 Quando você tem na sua estrutura uma parte que é hidrofílica e uma parte que é hidrofóbica. Vamos às alternativas? Letra A. Polar, ou seja, serão inteiramente solúveis em água. Não, tem uma parte que é solúvel, que é a parte do grupo fosfato, e a outra parte que não, que é a da gordura, os ácidos graxos, tá? O que mais que a gente tem aqui? Apolar, ou seja, não serem solúveis em solução aquosa. Não, a parte dela sim. Anfotérica, ou seja, podem comportar como ácido ou base. Não. Insaturada, ou seja, possuírem duplas ligações em sua estrutura. Aqui ninguém discutiu a saturação da estrutura dos fosfolipídios. Anfifílica, ou seja, possuírem uma parte hidrofílica e outra hidrofóbica. Opa! Resposta, letra E, na questão de número 4. Na questão 5, moçada, ele traz um texto enorme, falando do nosso dia a dia, falando dos sistemas coloidais, tá? Um texto enorme falando dos coloides aqui, fala do café da manhã, fala do almoço, fala no deslocamento do trabalho, para a escola, etc. Ele diz assim, ó, os sistemas coloidais estão presentes no cotidiano, desde as primeiras horas do dia na higiene pessoal, na maquiagem e no café da manhã, no caminho para o trabalho e no entardecer.
Os colóides estão ainda presentes em diversos processos de produção de bens de consumo, como o da água potável. São também muito importantes os colóides biológicos, tais como o sangue, o humor-vítreo e o cristalino. Com base no texto e nos conhecimentos sobre colóides, é correto. Amigos, a única coisa que você precisa desse todinho é isso aqui, que é correto. Isso aqui, o Enem gosta muito disso, né? De apresentar informações para mostrar que sabe. Você não precisa disso. Vamos lá. Primeira alternativa diz assim: a diálise é um processo de filtração no qual membranas especiais não permitem a passagem de solutos, mas sim de colóides, que estão em uma mesma fase dispersa. Amigos, na diálise, os dispersos tóxicos do sangue, que se encontram em uma mesma fase diferentes, eles são retidos. Então, isso aqui é falso. Letra B. As partículas dos sistemas coloidais são tão pequenas que a sua área superficial é quase desprezível. As partículas menores, elas constituem solutos das soluções. Isso aqui não está certo. Letra C. As partículas coloidais apresentam um movimento contínuo e desordenado denominado movimento browniano. Opa, essa é a nossa alternativa. Tivemos a oportunidade de falar sobre esse movimento, característica aleatória, incessante, descontínua e desordenada. Letra C na questão 5. E para eu fechar a sequência de exercícios, a questão de número 6 diz: considere as seguintes proposições sobre os sistemas coloidais. 1. Nas dispersões coloidais, as partículas dispersas organizam-se fixamente no dispersante, formando o cristalino. Amigos, o sistema cristalino relaciona-se a compostos puros, não na forma de coloides. Esse item aqui é falso. 2. A migração das partículas coloidais no campo elétrico dá-se o nome de eletroforese. Opa, esse item está verdadeiro. Item 3. O sistema coloidal formado por líquido disperso no dispersante sólido é chamado de gel. Certo? E o item 4. Nos colóides hidrófobos, o meio disperso tem grande afinidade com a água. Não. Hidrófobos não tem afinidade com a água, são os hidrofílicos. Não tem grande afinidade, não. Ele tem aversão. Então, isso aqui é falso. Procure a alternativa 2 e 3. Por gentileza, marque 2 e 3, a letra B. Um grande abraço, fica com Deus. O momento é difícil, mas a gente aproveita para estar junto com a nossa família, para refletir sobre o que a gente anda fazendo na nossa vida, para sabermos que precisamos uns dos outros. Um grande abraço, tô morrendo de saudade.